Meus irmãos, hoje está sendo um culto um pouquinho diferente, né? E nem poderia ser diferente, porque nós estamos de luto pelo falecimento do irmão José. Assim como a nossa irmã Nete, eu mandei um áudio para ele, era por volta das 9h30 da manhã, e ele me respondeu com um áudio de 15 segundos. Ele estava chorando muito. Então, eu peço a vocês, por favor, isso que o pastor pediu, a Mari pediu, mandem uma mensagem para ele. Se você não tem o número dele, ele está lá no grupo da igreja, ele está com um chapéu verde. Pela foto você vai achar ele lá, acho que é um chapéu de pescador, não sei. Pela imagem você vai achar ele lá. Manda uma mensagem, porque vai ser difícil para eles dormirem nessa noite. E até sugiro que vocês mandem áudio. Me perguntem se a minha pergunta é meio discreta, mas eu acho que ele tem um pouco de dificuldade de ler, não é? É isso mesmo ou não? Ele lê bem? Quem falou que só áudio? Só áudio, né? Manda um áudio para ele. Mande um áudio para o irmão Benedito. Eu tenho certeza que Deus vai revigorar as forças dele. Meus irmãos, abram as suas Bíblias no livro de João, capítulo 3. Já cito o versículo que nós vamos ler. Foi inclusive uma passagem que foi lida aqui esta noite. Confesso para os irmãos que eu gostaria de ter me preparado um pouco mais. O pastor Baruch havia me escalado para pregar na quinta-feira. E daí na sexta eu trabalhei, foi um dia muito corrido. E sábado eu já tinha um compromisso com o grupo de louvor que a gente tinha marcado há muito tempo. Foi bênção de Deus. E daí eu separei o dia de hoje para estar me preparando. Mas eu não falo isso como pedir, como justificação, porque nós devemos estar sempre preparados. Nós devemos estar sempre preparados para anunciar a palavra do Senhor. Eu até me arrependo porque teve um dia que o pastor me chamou para pregar e eu não quis vir. Foi uma quinta-feira. Eu realmente não tinha nenhuma palavra no coração. E não foi por falta de ler a palavra, que eu leio todo dia. Mas eu realmente não tinha nenhuma palavra no coração. Mas ainda assim eu me arrependo. Porque a palavra do Senhor diz: quando vocês forem colocados para falar diante das autoridades, diante das pessoas, não se preocupem com o que vocês irão falar, porque o Espírito Santo de Deus vai colocar as palavras na sua boca. Então não tenha medo de falar, não tenha medo das oportunidades, porque Deus ele usa na nossa vida. A palavra de Deus diz: não que sejamos capazes por nós mesmos de falar ou pensar alguma coisa, mas a nossa capacidade vem de Deus. Livro de João, capítulo 3, eu vou estar lendo aqui uma passagem. A minha esposa Camila, ela não veio. Alguns irmãos até perguntaram dela, que a mãe dela está no hospital. Já está fazendo os exames, se Deus quiser, logo logo ela vai melhorar. E ela está como acompanhante, por isso não pôde vir. Mas eu peço que os irmãos estejam orando por ela também e pela vida do irmão Euclides, esses dois que estão enfermos, amém? Livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Vamos aplaudir ao Senhor por essa palavra? Deus que ama a Deus, justo e verdadeiro. Meus irmãos, nós sabemos, a palavra de Deus nos ensina, que o homem e a mulher, eles foram criados no paraíso em estado de perfeição para com Deus. Não havia dor, não havia tristeza, não havia choro, não havia fome, não havia falta de nada. Todas essas coisas que hoje nos angustiam no tempo presente, não havia. Era um paraíso, o jardim do Éden.
E nós conhecemos a história do livro de Gênesis. E o homem, ele tinha comunhão com Deus, e o homem era íntimo de Deus. Deus vinha ao jardim e caminhava com o homem lado a lado. Talvez hoje seja um pouco difícil de imaginar essa cena, mas era a rotina do dia a dia. Adão já foi criado nessa realidade, e isso era a vida dele de todo dia: trabalhar no jardim e ter comunhão com o seu Criador. Eles caminhavam lado a lado, conversavam face a face. Deus, em sua forma gloriosa, estava ali diante de Adão, e era assim todos os dias. Até que certo dia, os irmãos conhecem a história, Adão e Eva comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, e por conta dessa razão, aquela comunhão foi rompida. E por conta do rompimento dessa comunhão entre o homem e a mulher e Deus, até os dias de hoje, não só toda a humanidade, mas todo o cosmos, toda a criação encontra-se em estado de decadência e em estado de separação para com Deus. Porque o homem comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. A partir do momento, meu irmão, nós temos que entender a seriedade disso, porque é algo muito sério que aconteceu naquele dia. A partir do momento em que o homem, ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, Adão, Ali e Eva, representando toda a humanidade, porque eles foram os primeiros humanos criados. A partir do momento em que eles internalizaram este fruto, que eles absorveram este fruto, eles estavam conscientemente adquirindo para a humanidade a capacidade que outrora eles não tinham, a capacidade de entender o mal, de discernir o mal, de compreender o mal, de praticar o mal e de ser mal. Tudo aquilo eles trouxeram para a humanidade, quando eles optaram por comer aquele fruto. E daí talvez você diga: então foi por isso que Deus os expulsou. Sim, mas não vamos falar isso com tanta pressa. Porque primeiramente Adão se auto-expulsou, no sentido de que ele mesmo já não conseguia permanecer na presença de Deus. Se nós lermos o texto com um pouco mais de calma, nós vamos ver que Deus chegou ali para ter um encontro com o homem, como ele sempre fazia. E Adão fugiu. Adão fugiu. Sabe por quê? Porque o homem, no estado de decadência, ele não é capaz, de forma alguma, de suportar a presença de Deus em sua forma gloriosa. A palavra do Senhor diz que nem mesmo os mais santos e puros querubins ousam olhar diretamente para Deus. Eles voam com duas asas, com outras duas eles cobrem os pés, e com outras duas eles cobrem os olhos, e eles entoam um cântico todo dia e toda noite: Santo, Santo, Santo é o nome do Senhor, o Deus que eternamente santo. A palavra do Senhor diz que diante do Senhor montes se derretem. A palavra do Senhor diz que diante do Senhor vai um fogo consumidor que consome os seus inimigos. A palavra do Senhor diz que diante do Senhor vai uma nuvem escura que relampeja trovões. A palavra do Senhor diz que do seu trono saem trovões, e com as suas vestes ele enche todo o templo. Os seus olhos são como de fogo, os seus cabelos são brancos como a lã. Quando João ouviu a voz de Deus, quando ele foi escrever o livro de Apocalipse, o livro de Revelações, ele apenas ouviu, ele só ouviu a voz de Deus. E a palavra do Senhor diz que ele caiu como morto. E ele falava que a voz do Senhor era como a voz de muitas águas, como a voz de trombetas tocando. Não. O homem caído, ele foge da presença de Deus.
Mesmo que fosse possível nós abrirmos uma janela do céu e empurrarmos toda a humanidade para lá, o próprio ser humano iria saltar desesperado de lá, tentando fugir da presença do Senhor, porque Deus é santo, Deus é bom, Deus é justo, mas nós não somos. Então o próprio Adão não suportava ficar na presença do Senhor, e ele teve que ser expulso do paraíso. Eu gostava muito de perguntar, questionar as coisas para mim mesmo conforme eu ia lendo. Até hoje eu gosto de fazer isso. E eu perguntava, mas por que foi que Deus não colocou essa árvore longe, no alto de uma montanha, em cima de uma nuvem, fora do alcance de Adão? A humanidade estaria lá firme com Deus até hoje, não estaria? Mas Deus, eu penso, na minha opinião, que Deus ele queria ter um relacionamento verdadeiro com o homem. E para que o relacionamento fosse verdadeiro e fosse sincero, o homem tinha que ter poder de escolha. O seu marido, a sua esposa, glória a Deus, seu marido, a sua esposa, quando ele foi se casar, ele teve o poder de escolher sim ou não. Se você fosse obrigado a se casar, ou se a sua esposa, o seu marido fosse obrigado a se casar com você, não seria um relacionamento verdadeiro, seria algo forçado, e Deus não quer nada forçado com ninguém. É por isso que Adão precisava ter ao seu alcance o poder de escolher romper com Deus ou continuar, obedecer a Deus ou não obedecer, mesmo que as consequências de não obedecer viessem a ser catastróficas, como foram. E o fato é que, desde o rompimento que aconteceu naquele dia, desde então, a humanidade encontra-se em estado de rompimento com o seu Criador. Romanos capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram, e destituídos estão da glória de Deus. Todos juntamente se fizeram inúteis. A palavra do Senhor diz: não há ninguém que busque a Deus, não há ninguém que faça o bem, que pratique a justiça. Sabe por quê? Porque a não ser que Deus tenha a iniciativa de entrar no nosso coração, nós, por nós mesmos, não teríamos a iniciativa de nos dirigirmos até o Senhor. A verdade é que até os dias de hoje, toda a humanidade encontra-se rompida com Deus, em estado de distanciamento devido à rebelião que aconteceu naquele dia. Até mesmo todos os heróis da fé, as pessoas que nós mais admiramos na palavra de Deus, até mesmo eles também foram homens pecadores. Todos pecaram. Todos, sem exceção. Por mais que exija um personagem na Bíblia, ou alguém que você conheça, que seja para você uma pessoa poderosa no Espírito, poderosa na palavra, uma pessoa que seja uma referência para você, ainda assim, essas pessoas encontram-se debaixo desta mesma realidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Começou com Adão. Depois, logo os filhos dele, a primeira geração seguinte, já aconteceu logo assassinato. Até mesmo Moisés, a palavra do Senhor diz que ele se irou com o povo, ele não honrou ao Senhor, quando ele pegou aquele cajado revoltado. Os irmãos conhecem a passagem, ele falou: vocês querem água? Então aqui está água. Ele pegou o cajado, arrebentou na rocha e jogou água. Não discernindo Moisés que aquela rocha representava Cristo, que jorra águas para a vida eterna. E ali ele desonrou o Senhor. Davi,
o derrubador de gigantes, o homem segundo o coração de Deus. Nós gostamos tanto de citar Davi e usar ele como exemplo, mas nem mesmo ele foi totalmente fiel ao Senhor. Ele cometeu um pecado de assassinato e de adultério, uma das coisas mais graves que tem. Mas então seu filho Salomão, quem sabe ele se salva, o mais sábio de todos os reis. Até mesmo ele fez o que Deus não se agradava, casou com múltiplos e múltiplos casamentos, se enriqueceu e acabou adorando outros deuses. Elias então, o profeta que fez cair fogo do céu, quem sabe então Elias possa se salvar. A palavra do Senhor diz que até mesmo Elias, em dado momento do seu ministério, ele quis abandonar o ministério, abandonar o chamado, abandonar o dever. Ele foi até o deserto e falou: Deus, para mim aqui basta, eu quero morrer, eu não sou melhor do que ninguém. Daí Deus levou ele até uma caverna e deu a missão de que colocaria outro no seu lugar. Mas o fato, meu irmão e minha irmã, é que todos pecaram. Todos. E o primeiro passo para a salvação, minha e sua, na minha opinião, o primeiro passo é o reconhecimento dessa realidade. Primeira coisa que você tem que reconhecer para que você vá para o céu é você reconhecer o seu pecado, reconhecer o seu mal, reconhecer, a palavra do Senhor diz: examine-se o homem a si mesmo e depois beba deste cálice. Você precisa saber se confessar diante do Senhor. Talvez você diga: eu sei que eu sou pecador, todos nós somos. Mas você sabe quais são os seus pecados e você se apresenta diante de Deus confessando-os. A pessoa que se chegava até Jesus para obter uma cura, ela tinha que confessar: Jesus, eu sou manco. Jesus, eu sou cego. Jesus, eu sou doente. Eu estou doente. Por favor, me cure. Eu creio que o Senhor pode me mudar. Eu creio que o Senhor pode me transformar. Me cure. E aqueles que confessavam alcançavam misericórdia. Porque a palavra do Senhor diz no livro de Provérbios: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa, esse alcançará misericórdia. Bem-aventurado, a palavra do Senhor diz no livro de Apocalipse: todo aquele que lava as suas vestes no sangue do Cordeiro. Nós temos que lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Jesus, ele disse, querendo ilustrar, ele trouxe uma parábola, e ele disse assim: 2 homens subiram ao templo para orar, certo? Um era fariseu, que para quem não sabe era um grupo religioso de elite ortodoxo, muito estudioso, eles se achavam muito religiosos. E o outro homem era um cobrador de impostos. Para quem não sabe, naquela época, na cultura judaica, era considerado ofensivo ser cobrador de impostos, porque Israel era dominado pelo Império Romano. Então, um judeu trabalhar para o Império Romano cobrando impostos dos seus irmãos, isso era algo visto como vergonhoso. É por isso que as pessoas detestavam os cobradores de impostos, ou talvez na sua Bíblia esteja escrito como os publicanos. E esses 2 homens subiram ao templo para orar. E o fariseu, ele levantou as mãos aos céus, levantou a cabeça, e no íntimo ele orava: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como esses pecadores aí. Eu dou o dízimo, eu guardo as festas, eu não sou como esse publicano que está aqui do meu lado. Graças te dou, Senhor. Glória a ti e a mim um pouquinho também. E o publicano, a palavra do Senhor diz que ele nem mesmo ousava olhar para o céu. Ele estava de cabeça baixa e batia no peito e falava: tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, pecador.
se o seu estado hoje é mais parecido com este publicano, então eu posso te garantir que você está muito mais perto do céu do que aquele fariseu. Jesus inclusive disse no final da sua parábola: eu lhes digo que o publicano foi justificado para a sua casa, e não o fariseu. Mas eu estava falando tudo isso para resumir que, desde o pecado de Adão, o fato é que toda a humanidade encontra-se em estado de decadência e de rompimento. A humanidade encontra-se em estado de dívida para com o seu Criador. Do outro lado, Deus, Ele ocupa um posto que, considerando a nossa situação, é um posto muito complicado, extremamente complicado para nós. Deus, Ele ocupa o posto de juiz de toda a terra. Livro de Salmo, capítulo 9, versículo 8, diz que Deus, Ele julga a terra com justiça. Livro de Gênesis, capítulo 18, Abraão, ele diz ao Senhor: não julgará o Senhor a toda a terra? O Senhor que é o juiz de toda a terra? Então, se por um lado nós nos encontramos em dívida para com a lei, nós não cumprimos tudo como realmente deveria ser cumprido, tantas coisas que nós deveríamos fazer e nós precisamos ser francos com nós mesmos, tantas coisas que nós deveríamos fazer e não fazemos, coisas que nós não deveríamos fazer e nós fazemos. A justiça da lei exige que nós venhamos a receber uma retribuição das nossas falhas e das nossas dívidas. E Deus encontra-se no posto de juiz da terra. Ele tem que julgar. Talvez você diga assim: mas Deus, Ele pode nos perdoar. Antes de eu continuar, deixa eu dar um exemplo. Nós mesmos ficamos revoltados, pelo menos eu fico revoltadíssimo, quando a Polícia Federal vai lá, pega um governante, um deputado, um senador, um prefeito que seja, um presidente, um ex-presidente, e vai lá e prova que ele roubou milhares, que roubou milhões e desviou o dinheiro que iria para a educação, dinheiro que iria para os hospitais, dinheiro que iria para o trabalhador, dinheiro que iria para o bem-estar comum. Ele vai lá, surrupiou para o seu próprio enriquecimento, e daí eles vão lá e prendem ele, e depois ele passa por um tribunal superior ou alguma coisa assim e é solto, como se não tivesse cometido crime nenhum. Nós ficamos revoltados. Eu amo a minha família, minha mãe, meu pai, minha esposa, mas se um dia alguém cometesse um crime que viesse a feri-los, eu ia querer que a justiça caísse sobre o culpado. Eu ia querer que ele prestasse contas com a justiça. Mas e se o juiz chegasse diante dele e falasse: olha, eu te perdoo, pode ir, não tem problema, eu perdoo você? Nós ficaríamos furiosos, porque a justiça não está sendo feita. Deus é justo, Deus é juiz, e Ele é um juiz justo, e Ele faz cumprir a sua palavra. Mas isso é um problema para nós, porque nós acabamos de reconhecer que nós nos encontramos em falha para com Deus, nós nos encontramos em dívida para com o Senhor. A lei exige que nós sejamos cobrados. E agora, o que a gente vai fazer? Livro de João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus. Essa é a nossa esperança. Isso é o centro do Evangelho.
que nós estávamos em estado de pecado, que nós ainda somos pecadores, e que a ira de Deus estava direcionado para nós, porque fomos nós que erramos, fomos nós que pecamos, mas Deus, Ele nos ama, e Ele colocou o seu Filho amado, seu Filho eterno, para levar a minha e a sua culpa, de forma que toda a nossa culpa, toda a nossa transgressão, se nós crermos nisso, todo o nosso pecado foi retirado de nós e recaiu sobre a cabeça dele naquele dia na cruz. E pelo fato do nosso pecado ter sido removido de nós e enxertado sobre ele, nós podemos ser justificados, lavados pelo seu sangue, se nós crermos nisso, se nós nos arrependermos e confessarmos. Então nosso pecado é tirado de nós, todo o passado, todos os atos cometidos, todos os crimes, todos os rancores, todas as angústias são removidos de nós, e um caminho se nos abre até o céu, para o estado de comunhão com Deus, ao qual nós nunca deveríamos ter saído. Esse é o centro do Evangelho. Deus o fez pecado por nós, agradou ao Senhor moê-lo, agradou ao Senhor esmagá-lo, porque nele estava o erro que eu cometi, nele estava a minha covardia, a minha omissão, os meus delitos e os meus pecados e os seus. Deus o fez pecado por nós. Momentos antes disso acontecer, Jesus estava no jardim do Getsemane, orando com muito fervor e com muita angústia no seu coração, uma tristeza de sufocar a alma. Ele sangrava lágrimas de sangue. E eu não acredito quando eu ouço alguns pregadores falarem que Jesus estava assim porque ele estava com medo dos chicotes, e com medo dos pregos, e com medo da coroa. Por mais que eu saiba que seja uma tortura terrível, eu mesmo não suportaria. Mas a palavra do Senhor diz que os discípulos de Jesus tiveram o mesmo destino, e eles foram crucificados louvando ao Senhor. O próprio livro de Atos nos diz que os apóstolos foram levados para serem covardemente chicoteados, mas diz que eles saíram de lá louvando de alegria, pulando de alegria, porque se acharam dignos de sofrer em nome do seu Senhor. E a história vai nos dizer, o tempo já é um pouco mais à frente da Bíblia, então nós não temos registrado aqui, mas o pastor Hamilton até já nos deu aula sobre isso, que a história da igreja primitiva nos mostra que muitos cristãs foram torturados, foram levados à morte, à crucificação, à forca, à fogueira, mas eles foram lá louvando a Deus e adorando o nome do Senhor, porque se julgaram dignos de sofrer em nome de Jesus. Considerando isso, me parece estranho, talvez no mínimo absurdo, que o capitão da nossa fé, da nossa salvação, estivesse ali chorando e pedindo: passa de mim esse cálice, porque ele estava com medo dos flagelos. Do que Jesus estava se sentindo opresso? Do que, afinal de contas? Passa de mim este cálice, se possível, passa de mim este cálice. O que tinha no cálice, meu irmão? Eu vou te falar o que estava no cálice. No cálice estava toda a ira, toda a indignação e toda a rejeição de Deus por causa dos pecados que nós cometemos e da rebelião que toda a humanidade tem cometido por elas e elas, e que iria cair tudo sobre a cabeça dele e que ele beberia até a última gota. E ele fez isso por mim e por você, pensando em mim, pensando em você. Para encerrar, tinha que ser Jesus. Nenhum outro poderia ocupar o lugar dele.
O que eu acho incrível na pessoa de Jesus é que ele era Deus e que ele era homem. A palavra do Senhor diz, existem uns grupos religiosos por aí que eu acho que eles cometem um pecado terrível porque eles não creem que Jesus é Deus. Eu não sei o que eles fazem com o livro de João capítulo 1, que diz que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Ou no livro de Filipenses capítulo 2, versículo 4, que diz que Jesus, mesmo sendo Deus, não usou de usurpação o ser igual a Deus. Mas, apesar disso, Jesus ele era o sacrifício perfeito para levar sobre si o seu pecado e o meu. Porque Jesus ele era homem. E como foram os homens que pecaram, os homens, eu digo a humanidade que pecou, era um homem que precisava pagar pelo pecado. E por isso ele veio à terra e nasceu de Maria. E ao mesmo tempo, Jesus ele tinha que ser Deus. Ele precisava ser Deus. Porque a palavra do Senhor diz no livro de Jonas: somente ao Senhor pertence a salvação. Apenas Deus pode salvar. Só Deus pode salvar. E Ele não divide a glória dele com ninguém. O que nos resta é o que está escrito no livro de Marcos, capítulo 1, versículo 15. O tempo é chegado. O reino de Deus se aproxima. Arrependam-se. Arrependam-se a cada dia. Nós não seremos salvos, porque um dia nós fizemos uma oração, pedindo para Jesus entrar no nosso coração. O que a palavra do Senhor nos diz é que sem santidade ninguém verá a Deus. Que fique hoje, com base em tudo que foi falado no culto de hoje, que fique essa lição final para vocês, meus irmãos. Minhas irmãs, guardem essa lição até o fim de suas vidas. Vamos confessar diante do Senhor e vamos nos arrepender e crer. Confessar, se arrepender e crer com coração sincero. E aquele que confessa e deixa, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Pastor Baruch, pode vir aqui assumir, por favor. Agradeço essa oportunidade. Que Deus abençoe. Amém, irmãos. Quero agradecer a irmã Adriana, que Deus te abençoe, querida. Seja bem-vinda. Hoje você pegou um dia que tem coisas que a gente tem que falar e tem coisas que nós devemos deixar passar. Mas são coisas que a gente tem que tratar naquele momento. Amém? A Carol e o Eduardo são filhos pródigos, né? Não é verdade? A gente ama muito vocês. Amém? Deus abençoe a vida de vocês grandemente. Miguel e Rafael. Amém? Deus abençoe vocês grandemente, essa família e a casa de vocês, tá bom? Teremos cantina, bolo de cenoura e cuscuz de sardinha. Olha que bênção. Excelência, irmãos. Aquele que não ligou, ligue e manda uma mensagem para o irmão bendito. Não deixe de fazer isso. Amém? Isso é algo que nós temos que nos posicionar. Tá certo? E eu estava ali, eu ainda via mais choro dentro dessa igreja. Então vamos. A gente não sabe o que vai ser próximo. A fila existe. Só não sabemos quem vai estar na fila. Mas que a fila existe, também existe. Amém? Tem mais alguma coisa, mãe? Tem. Cadê as crianças? Vem cá, Fernanda. O Cauã está dormindo. Cauã também. O Cauã está dormindo. Cadê uma outra criança? Vem cá, Ingrid. Vem cá, Camila. O trio vem cá também, Miguel. Vem cá. Isso. É para entregar, hein? Pega ali. Agora chama os filhos, né? Traz aqui. Eles vão chamar cada um. Aí, garoto.
Vem cá, pastora Aqui, Miguel. aqui. Aqui, Miguel. Miguel, aqui. Ô, Miguel, volta aqui de novo, rapaz. Vem cá, Miguel. Miguel. Vem cá. Ó, pega aquela sacola lá Entrega pro e pastor. entrega pro pastor Abel. Desejo pra ele. Entrega pra ele. Aê, Miguel. Amém? Calma. Cadê a Cal? Cal desapareceu, arrebatada. A misericórdia não precisava fazer, eu devia estar junto. Não, eu tô aqui. Eu também estou. Fernando. Vai ter que deixar o pensamento, né? Nós estamos dando isso, é uma lembrança para aqueles que cuidam das nossas crianças, tá? E de nós também, né? Pelo dia do professor, tá bom? Que Deus abençoe a cada um deles, em nome de Jesus. São bênçãos nas nossas vidas e na vida das nossas crianças, tá bom? Obrigado. Amanhã nós estaremos em campanha, né? Quem que ministra amanhã, irmão Marcos? Você lembra?